Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. De antemão, é um prazer estar falando com vocês. Espero que vocês estejam curtindo as aulas aqui do canal. E nessa videoaula em específico, nós conversaremos aqui sobre as enzimas. O recorte dessa aula é um pouco diferente da aula que eu já havia disponibilizado previamente aqui em outro momento no canal, porque agora nessa videoaula eu quero trazer mais detalhamentos acerca da função e da estrutura de proteínas, tá bom? Então vamos lá. Bem, de antemão, para a gente iniciar a nossa discussão, é importante trazer a vocês algumas contextualizações acerca da importância de se estudar enzimas. E eu acho que a primeira que é pertinente de ser trazido é que, quando a gente fala de enzimas, basicamente, são importantes alvos moleculares para a ação de medicamentos. Então, por exemplo, quando a gente pensa no contexto de uma inflamação, é importante você usar algum anti-inflamatório que consiga eventualmente estar se associando a alguma enzima que está associado ao processo inflamatório, inibindo-a. Um exemplo clássico seria, por exemplo, anti-inflamatórios. Então, o diclofenaco, que é um importante anti-inflamatório aí, corriqueiramente utilizado, o que ele faz? Ele inibe uma enzima chamada de ciclooxigenase, a COX, que está muito diretamente atrelado com o processo de formação de intermediários da resposta inflamatória, inibindo-a. Tá? Então a gente pode já usar o nosso primeiro ponto de partida como a importância de conhecer-se a estrutura de uma enzima. E claro que, posterior a isso, a gente vai definir o que é uma enzima e como que ela funciona dentro dos organismos biológicos. Nós podemos utilizar também a importância de estudar-se enzimas no contexto de que as enzimas são justamente um arcabouço muito importante de elementos aqui, associados a várias funções fisiológicas, e numa eventual situação na qual você tem uma deficiência ou uma anormalidade na estrutura de uma enzima, você pode ter algumas patologias, como por exemplo a fenilcetonúria. Tá? Então, por exemplo, na cadeia de biossíntese da fenilalanina, se você tiver alguma enzima deficiente ou mutada, pode ocasionar aqui a fenilcetonúria, que tem efeitos assim extremamente prejudiciais ao organismo. A gente pode utilizar também no contexto de aplicações clínicas. Uma exemplificação muito clássica é justamente a atividade da creatinina quinase no plasma, que pode ser utilizado como um biomarcador, por exemplo, para o diagnóstico do infarto do miocárdio. Então, por exemplo, numa situação na qual a pessoa teve um infarto, e aí você vai fazer a dosagem de marcadores moleculares. Você pode usar, por exemplo, a creatinina quinase como um desses fatores aí a ser mensurado, determinado, quantificado no plasma, e aí você pode fechar o diagnóstico clínico de uma eventual situação como o infarto do miocárdio. E a gente pode utilizar as enzimas em diversas aplicações dentro da indústria. Medicamentos, por exemplo, a Fribase aqui, tá? Você pode usar na indústria alimentícia, como por exemplo as amilases, proteases, lipases. Você pode utilizar enzimas aqui no sabão, como as lipases, amilases, tratamento de fluentes e etc. Ou seja, conhecer a estrutura enzimática, conhecer como que funciona uma determinada enzima pode ser extremamente benéfico no sentido de você utilizar isso aqui para diversas situações aí, com aplicabilidades industriais, clínicas, diagnósticas e por aí vai, tá bom? Mas vamos lá. O que é de fato uma enzima? Quando você pensa em uma enzima, a primeira ideia a ser trazida é que se trata de uma molécula que funciona como catalisador biológico. Em outras palavras, esse catalisador nada mais é do que uma molécula que acelera a velocidade de uma reação química, de maneira a qual, nesse processo de acelerar uma reação química, gastando-se menos energia e menos tempo, você não tem uma alteração entre a proporção de reagente e produto. Beleza? Então você processa a reação muito mais rápido, mas você não gasta reagente nem degrada ou para mais ou para menos aqui a quantidade de produto. Beleza? Via de regra, quando a gente fala de enzima, a sua maioria, a sua esmagadora parte aqui é constituída de proteínas. Então, as enzimas têm um arcabouço aqui essencialmente proteico,
Mas não quer dizer que toda enzima necessariamente seja uma proteína. Nós temos aqui o contexto, por exemplo, das ribozimas, que tratam-se aqui de moléculas de RNA com atividade catalítica, ou seja, é uma molécula de RNA que funciona como uma enzima, mas não é uma proteína, beleza? E aí, nesse sentido, a grande importância das enzimas é que a gente tem uma diversidade de várias reações químicas que acontecem dentro de um organismo, que nós já sabemos aí de outros carnavais, se trata do metabolismo, e por sua vez, essas reações metabólicas, elas precisam ocorrer em uma alta especificidade, ou seja, tem que acontecer de maneira muito específica e em velocidades adequadas. Então, por exemplo, eu gosto sempre de utilizar esse exemplo em sala de aula, que é do café da manhã. Se nós não tivéssemos enzimas que catalisassem a quebra dos compostos que a gente ingeriu no café da manhã, pasmem, duraria-se cerca de 50 anos para fazer a degradação desses compostos. E com a presença das enzimas, nós conseguimos fazer isso aí em cerca de 3 a 4 horas. Então, percebam a importância das enzimas no contexto biológico, tá? Para além disso, quando a gente fala de enzimas, eu quero trazer para vocês a estrutura enzimática. Ora, nós temos aqui as proteínas, que podem ser de dois tipos, e nós temos aqui as ribozimas, que essencialmente são aqui RNAs com atividade catalítica. Quando a gente fala de uma enzima que tem uma estrutura proteica, nós veremos que existe aqui proteínas conjugadas e proteínas simples. A saber se as proteínas simples é só o arcabouço estrutural formado só por proteínas, nós chamaremos de apoenzimas, e as conjugadas, por sua vez, ela vai ter aqui uma parte proteica ligada a algum elemento que nós denominaremos como cofator. E a somatória do cofator mais esse elemento proteico, ou também denominado aí como apoenzima, vai formar a aloenzima, beleza? E por sua vez, as enzimas apresentam uma nomenclatura, tá? Até o século XIX, havia-se poucas proteínas, enzimas identificadas, e classicamente o que era feito? Adicionava-se o sufixo -ase ao final do substrato ao qual essa enzima fazia aí o seu processo catalítico. Então, por exemplo, enzimas que hidrolisam gorduras, lipase. Enzimas que hidrolisam amido, amilase. Enzimas que hidrolisam proteínas, proteases, tá? E aí a gente tinha alguns nomes arbitrários, como por exemplo tripsina, pepsinas, que são exemplos de proteases, a catalase, que faz a catálise aqui da água oxigenada dentro das células, tá? Mas atualmente a gente tem agora já um consenso que é justamente um sistema oficial da IUB, né, União Internacional de Bioquímica, que basicamente a enzima ela é nomeada da seguinte maneira: você vai ter um código que a gente chama de EC, Enzyme Commission, que vai apresentar 4 dígitos que vão caracterizar o tipo de reação. Então, por exemplo, o primeiro dígito indica a classe, o segundo a subclasse, a terceira a subclasse e a 4 indica o substrato. Você vai falar, tá, seu louco, o que significa isso? Então vamos lá. Nós teremos aqui várias classes de enzimas. Nós temos 6 principais. As oxidorredutases, que fazem reações de óxido-redução, ou seja, envolve transferências de elétrons, geralmente aqui sobre as formas de íons hidretos ou átomos de hidrogênio. Nós temos as transferases, nós temos as hidrolases, as liases, as isomerases e as ligases. Então vamos lá, dar uma olhadinha em cada uma dessas classes de enzimas e entender como que é o processo por elas feito. Então, as oxidorredutases são justamente aquelas enzimas que fazem transferências de elétrons. E um exemplo clássico que eu trago para vocês aqui é a lactato desidrogenase. Então vamos lá. Você tem aqui o ácido pirúvico. Sobre a ação da lactato desidrogenase, você tem aqui a formação de NADH. Tá? Isso aqui acontece justamente lá no complexo piruvato desidrogenase.
ou melhor dizendo, essa daqui está associado com o processo de fermentação, né? Então você tem aqui a lactato desidrogenase, fazendo com que o ácido pirúvico seja convertido agora a ácido lático, perdão, então isso aqui acontece no processo fermentativo, tá? Então percebam que nesse processo de óxido-redução, e essencialmente eu destaco aqui a oxidação, percebam que você tem aqui de uma espécie oxidada a formação de uma espécie reduzida. E isso se dá justamente em decorrência aí da transferência de elétrons ocasionados aqui por esse processo de desidrogenização, dessa retirada de hidrogênios aqui da molécula de ácido pirúvico. Nós temos aqui as transferases, que fazem justamente a transferência de grupos. Então, por exemplo, a hexoquinase, ou quinase, né? O que ela faz? Ela transfere, por exemplo, um grupamento fosfato de uma molécula para outra. Então, a glucose 6-fosfato, o que ela vai fazer? Ela transfere um grupamento fosfato para a molécula de glicose, tá? Então, percebam que você fez aqui, ó, retirou esse grupamento fosfato aqui do ATP, formando um ADP posteriormente, né? E você forma aqui a glicose 6-fosfato, tá? Você tem aqui as hidrolases, que fazem essencialmente reações de hidrólise, ou seja, são reações de quebra, e já destaco que envolve aqui a água, tá? Exemplo clássico, lactase. A lactase, ela vai atuar aqui sobre a lactose, né? Que é um disacarídeo, fazendo com que haja a hidrólise dessa molécula, liberando aqui os monossacarídeos, que no caso seriam a glicose, e a galactose, que são duas hexoses, beleza? Nós temos aqui as liases, que elas fazem, ora, adição ou remoção de grupos, pode ser aqui água, amônio, dióxido de carbono e por aí vai. Um exemplo clássico de uma liase é a fumarase, que está lá presente no ciclo de Krebs, né? O que ela vai fazer? A fumarase, ela vai atuar aqui sobre o fumarato, beleza? Mais a água, né? E você tem aqui a formação do malato, tá? E percebam que o que tu tem é uma adição aqui, ó, de água na estrutura, beleza? Nós temos aqui as isomerases, que fazem aqui transferências de grupos dentro de uma mesma molécula, acarretando aqui na formação de isômero. Você vai falar, tá, professor, como assim? O que é um isômero? Um isômero nada mais é do que moléculas que apresentam a mesma fórmula estrutural, ou seja, elas contêm a mesma quantidade de átomos, então elas mantêm a quantidade de átomos, a proporção, só que a forma como esses átomos vão se arranjar tridimensionalmente é completamente diferente. Exemplo de uma reação de isomerase é a que é catalisada aqui pela triose fosfato isomerase. Então você tem aqui a dihidroxoacetona fosfato, tá? Sobre a ação da triose fosfato isomerase, gera aqui a gliceraldeído 3-fosfato, tá? Isso aqui é uma reação, por exemplo, que acontece lá na glicólise, né? Naquela reação de quebra da glicose que acontece na região citoplasmática das células, beleza? E por fim nós temos aqui as ligases, né? As ligases, elas envolvem aqui reações de síntese com consumo de ATP. Um exemplo clássico de uma reação catalítica que envolve uma ligase é o que acontece lá na piruvato carboxilase. Então você tem aqui o ácido pirúvico ou piruvato, né? Tem aqui a presença da biotina também, né? Que é uma vitamina, formando aqui o oxalacetato. E você tem aqui justamente esse processo de reação de síntese aí com consumo de ATP, beleza? Então, basicamente, esse é um overview das 6 classes de reações enzimáticas, as óxido-redutases, que basicamente são reações de catálise que envolvem óxido-redução, as transferases, que são aqui catálises que envolvem transferência de grupos, as hidrolases, que são catálises que envolvem aqui a quebra de ligações mediante a presença de água, as liases, que são catálises que envolvem a quebração carbono-carbono ou carbono-enxofre, tá? As isomerases, que são catálises que envolvem aqui a formação de isômeros, tanto ópticos quanto geométricos, e as ligases, que estão aqui diretamente atreladas com a catálise de ligações que acontecem entre carbono, oxigênio, enxofre, nitrogênio,
acoplado a uma hidrólise de fosfatos. Toda vez que eu falo catálise, eu quero que vocês entendam que é justamente um processo de uma reação acelerada mediante enzima, tá bom? Posto isto, como eu falei para vocês, a IUB, né, a União Internacional de Bioquímica, traz aqui uma nomenclatura para uma enzima. Então, você tem, por exemplo, essa enzima aqui, a glicose fosfatotransferase, que lá na Enzyme Information, ela está dessa forma, 2.7.1.1. Então, vamos lá. Esse 2 porque está na segunda classe, que é das transferases, a subclasse das fosfotransferases, a subclasse, que é a fosfotransferase, que utiliza grupo hidroxila como receptor, e aqui o substrato é justamente o substrato, né, que é, no caso, a glicose, que é o receptor aqui do grupamento fosfato, tá bom? E aqui é um caso da hexoquinase, tá? Beleza? E aí, qual que é a ideia central? Como que uma enzima atua? Bem, como eu falei, a enzima ela vai acelerar uma reação química, gastando menos energia, muito mais rápido, certo? Então, a enzima ela vai possuir uma cavidade que a gente chama de centro ativo ou sítio catalítico, que é justamente a região na qual a enzima se liga ao substrato, tá? E, basicamente, ela vai ser constituída, formada por aminoácidos que são trazidos a essa região de proximidade um dos outros pelos desdobramentos aí da cadeia polipeptídica. Então, como a gente já viu lá nas aulas de estrutura proteica, você tem a estrutura primária, que é a sequência de resíduos de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Você tem a estrutura secundária, que é justamente as alfa-hélices, as dobras betas. Tem as estruturas terciárias e as estruturas quaternárias, certo? E o sítio ativo, ou sítio catalítico, é o que vai permitir o reconhecimento do substrato e a ligação extremamente específica, beleza? De maneira qual, a ideia central, pessoal, é que o substrato ele precisa ter uma conformação, ou seja, uma forma espacial adequada para que ele consiga se alojar, se unir ao centro ativo e aí estabelecer as ligações precisas para que haja esse processo de catálise, tá? Então, por exemplo, você tem aqui uma enzima e você tem um substrato. A ideia central é que aconteça uma ligação entre a enzima e o substrato de maneira extremamente específica para que você tenha aí esse processo de catálise, tá bom? E aí, qual que é a ideia central? Quando a gente fala do centro catalítico, é justamente essa região que vai participar de fato da reação com o substrato e ela pode ou não ter aí fatores não proteicos, que nós denominaremos aqui como fatores a ser chamados de cofatores, tá? Pode ser, por exemplo, um íon, pode ser alguma outra coisa que não é proteína, tá? E além disso, ela pode exibir aqui aminoácidos que nós denominamos como aminoácidos auxiliares ou de contato, beleza? E aí, nesse sentido, a ideia central é que as enzimas são catalisadores, aumentam a velocidade das reações, de maneira qual elas vão atuar diminuindo a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia necessária para que a reação química aconteça. Então, vamos pôr no gráfico esse rolê. Quais são os fatores que estão associados com a reação enzimática? Primeiro, você tem uma estrutura que a gente chama de enzima e o substrato, ou seja, o substrato é aquilo onde que a enzima vai atuar, tá? Quando a enzima se liga ao substrato, você tem a formação de uma coisa que a gente chama de complexo enzima-substrato, tá? Que vai fazer as atividades catalíticas, dissociando-se novamente, formando aqui a enzima, liberando ela, e tendo aí a formação do produto, beleza? Então tem aqui, ó, enzima, substrato, complexo enzima, substrato e os produtos. Então vamos lá. Qual que é a ideia central? Que o substrato ele vai se ligar aqui no centro ativo da enzima, ou lá no sítio ativo, de maneira a qual você tem aí o processo catalítico, certo?
Aconteceu o processo catalítico, você libera a enzima e você tem aqui o produto que foi formado. Como eu falei para vocês, a ideia central de uma enzima é atuar de maneira extremamente específica, diminuindo a energia de ativação, ou seja, aquela energia necessária para que a reação química aconteça. Então, quando você tem um processo que ele é mediado por enzimas, você faz com que isso aconteça extremamente mais rápido e com menos gasto energético, tá? E aí existe dois processos, duas proposições para explicar como que acontece essa ligação da enzima ao substrato. Os dois modelos principais é o modelo chave-fechadura e o mais atualizado, que é o do encaixe induzido. Então vamos lá. Vamos olhar essa situação imaginária aqui. Você tem uma reação sem enzima, então você tem aqui ó, o substrato, você tem aqui um estado de transição e os produtos, tá? Quando você não tem uma enzima, a ideia é a seguinte. A reação ela pode até acontecer, mas vai gastar muita energia, tá? Gasta muita energia, vai demorar muito tempo, tá? Então, se você eventualmente não tem enzimas, o processo é muito mais lento de acontecer, beleza? Acrescido a isso, eu preciso pontuar que, quando a gente fala do modelo chave-fechadora, a ideia central é que você tem uma complementariedade entre a enzima e o substrato. E aí você diminui a energia de ativação e a reação química acontece, tá? Nesse modelo, o complexo enzima-substrato seria extremamente estável, impedindo a transformação do substrato em produto. E aí, a ideia central é que a catálise não ocorreria se fosse de acordo com esse modelo. Você vai falar, mas não entendi, cacete. Qual que é a ideia? A ideia seria o seguinte, se você ligasse o substrato como se fosse uma chave dentro de uma fechadura, você não teria flexibilidade para que acontecesse as transformações intermediadas aí pela enzima, tá? Já no modelo do encaixe induzido, a ideia é que a enzima ela atuaria de fato fazendo esse processo, ela se ligaria aqui e faria com alterações na sua conformação para fazer o processo reacional, ou seja, o complexo enzima-substrato seria um estado intermediário, no qual, nesse estado de transição, a reação ajuda a desestabilizar, por exemplo, esse bastão aqui que seria o substrato, tá? Resultando aqui na atuação do processo catalítico, tá? E ao término dessa catálise, você teria aí a liberação da enzima e dos produtos, tá? De maneira qual ainda é importante destacar que as interações entre o substrato e a enzima forneceriam a energia necessária para compensar o aumento da energia livre, que é necessária aqui para que acontecesse essa quebra do substrato, tá? Então a ideia central, já olhando aqui uma estrutura tridimensional, é que o encaixe induzido ele propiciaria uma ligação ao substrato, de maneira qual, quando a gente falasse do encaixe induzido, a enzima e o substrato sofreriam mudanças conformacionais, ou seja, mudaria alguma coisa na estrutura, de maneira a qual o substrato ele sofreria uma distorção, em decorrência aí dessa conformação exata, no estado de transição, ou seja, quando você tem a ligação da enzima ao substrato, tá? Então a ideia central é o seguinte, o sítio ativo vai estabelecer inúmeras interações fracas entre a enzima e o substrato, tá? Então ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, ligações iônicas, de maneira qual a somatória dessas interações que você tem entre a enzima e o substrato acarreta que há uma liberação de energia livre para a formação dessas interações parcialmente, de maneira qual você tem um suprimento da energia para atingir aí o topo da colina energética, ou seja, o estado máximo ali onde que vai acontecer a reação, e essa mesma energia de ligação faz com que a enzima seja extremamente específica ao substrato, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de enzima, e na próxima videoaula eu comento com vocês o processo de cinética enzimática. A gente vai entender nos pormenores como que acontece isso daqui, beleza?
Eu indico aqui esses 3 livros. Eu usei aqui, nessa aula em específico, eu usei muito o Leniger, mas eu gosto do Voigt, tá? Recomendaria que vocês pegassem aqui a edição de 2019 do Leniger, tá? Que tem aí já algumas atualizações da parte de enzimas. E se você tiver gostado da aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente se tiver alguma coisa que não ficou claro, aponte sugestões aí para melhoria, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fui!